Vamos lá. Ok, já estamos gravando, então vamos lá. Muito bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Conversa com o Autor. E hoje nós temos o prazer de receber o professor Dr. Eduardo Arruda. Ele é o autor correspondente do artigo que será apresentado hoje, que foi publicado em maio de 2020, na revista Environmental Science and Pollution Research. A apresentação inicial iria ser com a Márcia, né, Jorge. Entretanto, ela está com Covid e não pôde apresentar, e prontamente o professor Eduardo se dispôs a participar conosco aqui de última hora, e será muito bem-vindo e muito maravilhosa a nossa conversa aqui hoje. O artigo de hoje se trata sobre a mistura dos sulfonatos e a emulsão obtidas a partir do LCC e do cardanol, que são líquidos oriundos da castanha do caju, que são promissores para utilizados como controle no Aedes aegypti. A dinâmica da nossa conversa funciona em duas etapas, onde na primeira etapa o Guilherme Lampugnani vai apresentar o artigo que foi publicado, e no segundo momento será aberto para os questionamentos, tanto para o Guilherme, que estará realizando a apresentação, quanto para o professor Eduardo, que é o autor correspondente do trabalho. Gostaria de agradecer mais uma vez imensamente a disponibilidade do professor Eduardo estar aqui conosco hoje, e durante a apresentação eu peço que vocês façam a inscrição no chat para a gente já começar a organizar as discussões posterior à apresentação do Guilherme. Mais uma vez, doutor Eduardo, muito obrigado pela sua participação aqui hoje conosco, e a fala agora está com o Guilherme, que vai iniciar a apresentação. Ok, Bruno. Para mim é um prazer, tá? Independente de ser pego de surpresa ou não, isso é importante para um pesquisador, tá? Tá preparado para qualquer situação, a qualquer hora, né, Bruno? É isso aí. Leva a espingarda. É isso, leva a espingarda, tá bom? Ok. Eu vou fechar meu áudio por questões aqui de qualidade para a gente poder ouvir a apresentação do Guilherme, tá bom? Ótimo, okay. Obrigado. É contigo, Guilherme. Antes de iniciar a apresentação, só vou apresentar a tela e vocês me dizem se tá apresentando, tá bem? Tá em modo apresentação? Sim, Guilherme, tá tudo ok. Então, tá bem. Bom dia, pessoal. Meu nome é Guilherme Lampugnani, eu sou aluno do curso de Biotecnologia da Universidade Federal da Grande Dourados e sou aluno de iniciação científica aqui no grupo LECOGEN, orientado pela professora Alexeia Barufati. Hoje eu estou à frente da conversa com o autor. O artigo escolhido foi as misturas sulfonatos e emulsões obtidas a partir do líquido da casca da castanha de caju técnico e do cardanol para o controle do Aedes aegypti. O artigo foi publicado na revista Environmental Science and Pollution Research e tem um fator de impacto de 3,5. Tem como autora principal a mestra Márcia Ramos Jorge e como orientador o professor Dr. Eduardo Arruda. Os mosquitos do gênero Aedes, principalmente o Aedes aegypti, são os principais vetores responsáveis pelas transmissões de doenças como a dengue, a chikungunya, a zika e a febre amarela. Esses mosquitos possuem uma fácil proliferação e podem sobreviver tanto em ambientes urbanos como em ambientes florestais. Eles preferem aqueles países que apresentam um clima tropical e subtropical. Atualmente, os mosquitos Aedes aegypti são encontrados em 61 países e no continente americano ele é encontrado em quase todo o seu território, menos no Chile e no Canadá. Ele possui sua atividade ativa, ou seja, a cada dia, novos casos de contaminação por esse vetor são confirmados, afetando assim a saúde pública e a economia desses países. Dessa forma, estratégias de combate são desenvolvidas que visam a utilização de inseticidas químicos e a manutenção por meio da mão de obra humana, como no Brasil, os agentes de saúde, que vão até as casas das populações e fazem esse controle. Geralmente, ele acaba acontecendo de 4 a 6 vezes durante o ano, em épocas de pandemia.
Só que essas estratégias de combate acabam sendo ineficazes devido a alguns fatores, como a falta de saneamento básico de muitos desses locais, a falta de adesão da população ao combate ao Aedes aegypti e a resistência criada pelo mosquito aos inseticidas químicos. Dessa forma, novas estratégias estão sendo criadas que envolvem o desenvolvimento de produtos que têm múltiplas funcionalidades e uma eficácia a longo prazo. Essas novas estratégias também visam a reutilização de produtos, principalmente aqueles de origem vegetal, por apresentarem ainda bioativos em sua complexidade que, ao aplicar o estudo e a tecnologia certa, podem desenvolver esses novos produtos. Uma área que vem chamando muita atenção nesse sentido são os resíduos agroindustriais, que após o processo industrial ainda sobra em seus componentes energia e matéria-prima. O LCCT, o líquido da casca da castanha de caju técnico, é um desses resíduos agroindustriais, que apresenta fenóis lipídicos que possuem características larvicida, inseticida e antimicrobiana, oriundas do cardanol, cardol e do 2-metilcardol. O LCCT, por ele ser um óleo, ele acaba sendo hidrofóbico. Sendo assim, ele não se mistura na água. Desse jeito, é necessário fazer mudanças na sua constituição para poder mudar esse fator. Sendo assim, o objetivo desse trabalho é sintetizar e caracterizar produtos de múltiplas funções, sustentáveis, de baixo custo e fáceis de usar, baseados no LCCT, no cardanol e os sulfonatos obtidos de ambos. Avaliar a eficácia dos produtos obtidos como tensoativos e avaliar a eficácia de todos esses produtos como surfactantes, larvicidas e agentes antimicrobianos. A obtenção do cardanol e do LCCT. O LCCT foi obtido por meio da Resibras Cachol, que é uma empresa que fica localizada em Fortaleza, no Ceará. O cardanol foi obtido por meio do LCCT, utilizando a metodologia de Beatriz e colaboradores, por meio da cromatografia em camada delgada, que é um tipo de cromatografia. Normalmente a cromatografia serve para separação de 2 ou mais compostos ou íons pela distribuição de 2 fases, normalmente a fase estacionária e a fase móvel. Essa cromatografia é feita utilizando solventes que foram obtidos da Sigma, Aldrich e Dinâmica. A fase móvel normalmente é feita utilizando um tipo de solvente ou a mistura de vários, enquanto a fase estacionária é feita utilizando um absorvente polar. Aqui, no caso, a fase móvel foi feita utilizando hexano e acetato de etila em 6 partes para 1. Também foi feito a composição do LCCT, que foi analisada em um cromatógrafo líquido de alta eficiência para identificar a pureza de seus constituintes, como o cardanol e o 2-metilcardol. O processo de sulfonação do cardanol e do LCCT foi feito seguindo a metodologia de Pelgington e colaboradores, mas com modificações. Foram utilizados o LCCT e o cardanol diluídos em metanol em banho de gelo até essa mistura atingir 10 graus Celsius. Após esse processo, foi adicionado gota a gota de ácido sulfúrico fumegante por meio de um filtro de adição por 2 horas em agitação constante e foi neutralizada com hidróxido de sódio, extraída com hexano, e o resíduo que sobrou foi separado e lavado com acetona. Após esse processo, foi colocado numa estufa até atingir 50 graus Celsius, obtendo o LCCT sulfonato de sódio e o cardanol sulfonato de sódio. A caracterização molecular foi feita por meio de espectroscopia de infravermelho, utilizando um espectrofotômetro, e também foi feita a espectroscopia de ressonância magnética nuclear. Normalmente, a caracterização molecular da estrutura dos óleos e sulfonatos é feita por meio da identificação dos grupos funcionais, além também dela caracterizar as possíveis interações que podem ocorrer intra- e intermoleculares existentes por meio do deslocamento da banda.
de absorção características. Isso é feito para identificar mudanças químicas que podem ocorrer. A preparação das emulsões de cardanol e do LCCT técnico e do LCCT sulfonato de sódio foi feita utilizando a metodologia de Keil e Dior, e as emulsões de cardanol e do LCCT foram registradas como emulsões do tipo óleo em água. Elas foram preparadas iniciando-se com a pesagem do óleo e a diluição dele com surfactante. Após isso, foi adicionado a água ultrapura, diluídos em água ultrapura de 100 em 100 microlitros, e diluídos também em dimetil sulfóxido a 1%, colocado em vórtex de agitação e em banho-maria por 30 minutos até atingir 50 graus Celsius. As características físico-químicas. Foi feita a tensão superficial pelo meio do método de gota pendente, utilizando o aparelho Optical Contact Angle OCA15+, por meio de triplicata para o LCCT, o cardanol, o LCCT sulfonato de sódio e ambas emulsões. Esse método foi feito em 5 concentrações diferentes. Foi utilizada água ultrapura para fazer a diluição e utilizou-se também o software ACA20 para fazer a análise. A concentração micelar crítica, o CMC, foi feito por meio da condutividade elétrica e para o LCCT sulfonato de sódio e para as emulsões de cardanol e de LCCT. Foram utilizados 5 concentrações diferentes e para o controle foi utilizado o LCCT, o cardanol, papel de filtro, água ultrapura e ar. Foram medidos a tensão e a corrente elétrica em 4 tipos de voltagens diferentes, com intervalo de 0 volts. E para calcular a condutividade elétrica foi utilizada a fórmula de resistividade elétrica. O espalhamento de luz dinâmico foi feito utilizando o método Dynamic Lighting Scattering, o DLS, utilizando o aparelho Zetasizer Nano ZSP. Ele foi feito só para o LCCT sulfonato de sódio, as emulsões de LCCT e emulsões de cardanol. Foi feito em triplicata e em 3 concentrações diferentes. Foi determinado o comprimento de onda do laser de 633 nanômetros e o ângulo de espalhamento em 173 graus. Os bioensaios de toxicidade em larvas de Aedes aegypti da linhagem Rockefeller. Foram utilizados ovos do Aedes aegypti eclodidos em bandejas com água mais ração para peixes até atingir o 3º e o 4º instar. Nos tratamentos foram utilizados 25 larvas por réplica em quadruplicata, totalizando 100 larvas por tratamento. As diferentes concentrações de todas as emulsões dos sulfonatos e dos óleos foram testadas e todas elas diluídas em dimetil sulfóxido a 1% e água ultrapura. Também foi feito o controle negativo com água ultrapura e o controle veículo, e assim foi verificada a mortalidade em 24, 48 e 72 horas, e as larvas foram consideradas mortas quando permaneceram imóveis na superfície da água ou no fundo do recipiente. Para calcular a concentração letal, foi utilizada a análise ProBit, utilizando o programa RStudio com um intervalo de confiança de 95%. A atividade antimicrobiana foi feita utilizando o método de microdiluição em caldo com uma placa de 96 poços, e foram utilizados 7 tipos de micro-organismos diferentes, sendo eles bactérias gram-positivas e gram-negativas. Elas foram cultivadas em agar triptona de soja a 37 graus Celsius por 24 horas. E a concentração desse inóculo foi ajustada utilizando um espectrofotômetro. As emulsões foram testadas e também foram testadas o LCCT e o cardanol em diferentes concentrações e em diferentes diluições também.
Na atividade antimicrobiana, o controle positivo foi feito utilizando o antibiótico ampicilina e a concentração inibitória mínima foi feita utilizando 50 microlitros de 0,1 cloreto de trifeniltetrazóleo por 30 minutos em duplicata, enquanto a concentração bactericida mínima foi feita utilizando 10 microlitros de cada poço, transferidos para placas de Petri com agar Miller-Hinton, e não houve o crescimento de colônias. Resultados de discussão. Na obtenção do cardanol, foram utilizados 170 gramas de LCCT e foram obtidos 38,9 gramas de cardanol, apresentando assim um rendimento inferior ao apresentado na metodologia utilizada. Foram testadas 4 amostras e apenas 3 delas haviam cardanol puro, enquanto uma delas apresentava vestígios de cardol e, portanto, ela não foi utilizada. Isso pode acontecer devido a alguns fatores, como, por exemplo, a origem da planta, como ela foi cultivada, o solo que ela estava plantada, como também a temperatura da torrefação que a casca da castanha de caju passou, e também pode acontecer por meio da contaminação na armazenagem. Tudo isso pode afetar o resultado da síntese do produto final. O processo de sulfonação do cardanol e do LCCT foi utilizado 1 grama de cardanol e foi obtido 0,76 gramas de cardanol sulfonato de sódio, apresentando um rendimento inferior ao apresentado na metodologia. No caso do LCCT, foram utilizados 15 gramas e foi obtido 15,36 gramas de LCCT, mas ele também apresentou um rendimento inferior ao descrito na metodologia. Isso acontece devido à variação que pode ocorrer pela mudança na condição de síntese do processo. Mas no caso da sulfonação do LCCT, essa síntese ainda foi adequada porque se obteve o produto sem ter que fazer a separação dos constituintes. Sendo assim, essa adequação para a sulfonação foi correta, ainda funcionou. A caracterização molecular, que ela foi feita por meio da espectroscopia de infravermelho, resultou nas bandas em vários pontos. No caso, foram marcadas tanto para o cardanol quanto para o LCCT. No cardanol, na banda larga de 3.392, foi registrado o estiramento de oxigênio e das ligações de oxigênio e hidrogênio em fenóis, enquanto na banda larga de 2.918 e 2.848 foi registrado o estiramento de ligações de carbono e hidrogênio dos carbonos sp3. Na banda larga de 1.587 foi registrado o estiramento das duplas ligações de carbono do anel aromático, e na banda larga de 1.264 foi registrado o estiramento do anel aromático. Esses valores foram tanto registrados nos pontos para o cardanol quanto nos pontos do LCCT, eles estavam no mesmo ponto. Esses picos acontecem devido à complexidade da molécula. Já para o LCCT sulfonato de sódio e o cardanol sulfonato de sódio, foi registrado que na banda larga de 3.485 aconteceu o estiramento axial do oxigênio e hidrogênio, enquanto na banda larga de 2.925 e 2.854 o estiramento das ligações de carbono e hidrogênio de carbonos sp3. Na banda larga de 1.137 foi feita a confirmação da sulfonação do cardanol e do LCCT, e na banda larga de 1.010, o estiramento da ligação de carbono e o oxigênio do grupo fenol. Na preparação das emulsões, foi feito o balanço hidrofílico-lipofílico, o HLB, que para as emulsões de cardanol, esse balanço hidrofílico-lipofílico foi registrado no valor de 13, e para as emulsões de LCCT, esse valor foi registrado entre 13 e 14. Isso quer dizer que essas emulsões podem ser solubilizadas utilizando surfactantes com características semelhantes.
o balanço hidrofílico lipofílico também foi feita para o LCCT sulfonato de sódio, que também apresentou o valor entre 13 e 14. Sendo assim, ele é compatível com os valores das emulsões e pode ser utilizado como surfactante. As características físico-químicas. Foi feita a tensão superficial e nela foi registrado que, para o LCCT sulfonato de sódio, quanto maior a concentração, maior era a tensão superficial. Mas nesse caso aqui, a sua maior tensão superficial foi dada na penúltima maior concentração, enquanto a menor concentração foi dada, a menor tensão superficial foi dada na menor concentração. Já para as emulsões de cardanol e as emulsões do LCCT, esses valores seguiram conforme quanto maior a concentração, maior a tensão superficial, e quanto menor a concentração superficial para ambas as emulsões. Mas vale destacar que a emulsão de LCCT apresentou o valor de tensão superficial de 38,27, que na literatura, a tensão superficial mínima do dodecilbenzeno sulfonato e do cardanol sulfonato, que foram testadas, apresenta esses valores como 28 milinewtons e 32,25 milinewtons. Sendo assim, a emulsão de LCCT ela é aceitável para aplicação comercial como um surfactante aniônico, tanto para fins de utilização doméstica ou industriais, mas principalmente para a formulação de emulsões inseticidas. A resistência elétrica, que foi calculada para caracterização micelar crítica. Aqui é o controle, onde foram registrados a resistência de cada um dos controles feitos. Nota-se que a maior resistência é notada pelo ar, enquanto a menor é pelo LCCT. Mas notou-se que quanto maior era a concentração, maior era a resistência dos produtos, como, por exemplo, o LCCT sulfonato de sódio. A sua concentração micelar crítica foi registrada em 10⁻². E para ambas as emulsões, a concentração micelar crítica delas foi registrada em igual ou superior a 10⁻². Quando comparadas à literatura, esse valor da concentração micelar crítica, tanto da mistura de LCCT sulfonato de sódio, quanto das ambas emulsões, do cardanol e do LCCT, elas são inferiores aos valores dos sulfonatos testados em outra literatura. Sendo assim, elas apresentam uma maior efetividade e podem ser usadas como surfactante. O espalhamento de luz dinâmico. No espalhamento de luz dinâmico foi feito o diâmetro hidrodinâmico médio, o índice de polidispersão e o potencial zeta. O índice de polidispersão, na literatura, ele é registrado que este valor não pode ultrapassar 0,4. E, sendo assim, apenas as emulsões de cardanol e de LCCT conseguiram manter este valor próximo a 0,4, ou em 0,4 ou próximo a ele, enquanto o LCCT sulfonato de sódio não conseguiu manter este valor. Esses dados sugerem uma distribuição do tamanho das partículas multimodal e polidispersa. Enquanto no diâmetro hidrodinâmico médio, na literatura ele é destacado que quanto maior esse diâmetro hidrodinâmico, maior é a partícula e assim ela não consegue penetrar direito na célula e causar danos a ela, como apoptose e necrose. Sendo assim, esses valores têm que ser em 100 ou menores que ele. Assim, destacamos a emulsão do LCCT sulfonato de sódio, que apresentou este valor como 137 nanômetros. Sendo assim, essas partículas têm diâmetros inferiores e conseguem penetrar com facilidade as células.
Já o potencial zeta das emulsões, ele é registrado na literatura que o seu valor tem que ser entre menos 30 e abaixo disso, pois assim, isso quer dizer que as emulsões conseguem permanecer estáveis. Quando esse valor é positivo, elas até 20 milivolts, essa emulsão consegue se manter estável por um período de tempo, mas depois ela acaba gerando agregados. Aqui no caso, todas as misturas apresentaram este valor abaixo de menos 30 milivolts. Sendo assim, elas têm a capacidade de permanecer estáveis e não originar esses agregados. Os bioensaios de toxicidade em larvas do Aedes aegypti foi registrado que tanto o cardanol quanto o LCCT apresentaram atividade larvicida. O LCCT apresentou atividade em uma menor concentração que o cardanol, e que ambas as misturas sulfonatos, tanto o cardanol sulfonato de sódio quanto o LCCT sulfonato de sódio, não apresentaram nenhuma atividade larvicida. Sendo assim, o seu uso acaba sendo ineficaz à larva. Mas destaca-se o LCCT sulfonato de sódio como um surfactante eficiente para emulsões de fenóis lipídicos, e também destacamos aqui as emulsões, tanto a de cardanol como a do LCCT, que apresentaram atividade larvicida, mas ainda assim, ganhando mais atenção, a emulsão do LCCT, que apresentou essa concentração, que apresentou essa atividade larvicida em uma menor concentração, desculpe. Já na atividade antimicrobiana, foi registrado para o cardanol, ele apresentou atividade em 500 miligramas por litro e em 1000 miligramas para 2 micro-organismos, enquanto o cardanol sulfonato de sódio não apresentou atividade nessas concentrações. O LCCT apresentou atividade contra 1 micro-organismo. O LCCT sulfonato de sódio também apresentou atividade contra 1 micro-organismo, enquanto o cardanol, a emulsão de cardanol não apresentou atividade nenhuma nessas concentrações, e a emulsão do LCCT o LCCT mais o LCCT sulfonato de sódio apresentou também atividade em 500 miligramas por litro. Essas misturas e emulsões que não apresentaram atividade nessa concentração, são necessárias ensaios com concentrações maiores para registrar a atividade. Não é que elas não tenham atividade nenhuma. Portanto, assim, podemos concluir que o cardanol sulfonato de sódio e o LCCT sulfonato de sódio não mostraram atividade larvicida contra o Aedes aegypti, mas conferiu uma solubilidade e detergência ao cardanol e ao LCCT. A emulsão das misturas, da mistura LCCT mais o LCCT sulfonato de sódio em relação à atividade larvicida ao Aedes aegypti, apresentou desempenho superior à emulsão do cardanol, pois as suas micelas eram de dimensões menores, sendo assim elas podiam penetrar mais facilmente nas células das larvas e causar esse dano celular. Também é necessária uma análise mais detalhada da composição da mistura do LCCT e do LCCT sulfonato de sódio, que pode variar em função do tratamento térmico, da origem da castanha de caju e ensaios ecotoxicológicos para avaliar sua sustentabilidade e viabilidade da sua aplicação para o controle desses vetores. Muito obrigado. Ótimo, Guilherme. Obrigado pela sua apresentação. Foi ótima. E agora nós vamos abrir para a segunda etapa dos questionamentos, e a primeira que está inscrita aí é a professora Alexei. Parabéns, Guilherme, pela sua fala, né? O Guilherme, O Guilherme, só um questionamento. Você está há quanto tempo no nosso grupo? Eu entrei em março, professora. Abril, maio, junho, julho, agosto. Não, maio, julho, 4 meses. Você está há 4 meses na nossa equipe, né? Então, assim, essa é uma observação importante,
né, na sua apresentação frente aos 4 meses de participação na equipe, né? Eu acho que está de parabéns pela apresentação. Tem algumas considerações que depois eu acho que o grupo vai fazer, eu acho que vem a parte mais importante, mas eu gostaria de ressaltar o tempo que você está no grupo e o quanto isso te contribuiu para esse seu crescimento nesses 4 meses, né? O Guilherme que entrou e o Guilherme que vem hoje, né? Até o fundo de tela, todo arrumadinho para uma apresentação, embora não seja presencial, mas isso é muito importante, tá? E hoje a gente tem aí um dia muito especial, né? O professor Eduardo está participando juntamente conosco, e eu vou fazer um questionamento, assim, algumas colocações, algumas considerações, e depois colocações para o professor Eduardo também trazer alguma coisa aí rapidamente. É o seguinte, né, esse trabalho foi o primeiro trabalho, né, fruto de uma união de 2 grupos de pesquisas, né, um grupo de pesquisa do professor Eduardo e o nosso grupo de pesquisa, né, acho que foi um dos primeiros. E eu queria que o Eduardo falasse um pouquinho, contasse um pouquinho para a gente aqui para o grupo, né, porque o LCC, de repente, caiu na tua mão, e Eduardo, e você jogou a história aqui. Por onde começou essa história do LCC? Né? Aproveitar que o idealizador da história aí, e, assim, aí vem a outra pergunta, né? Na verdade, são as duas perguntas minhas para o autor, com relação ao LCC, onde, como, quando apareceu. E a outra pergunta, né, porque assim, a gente quando olha para o LCC, embora a gente observe aí toda a química do trabalho, né, mas aqui a grande maioria é biólogo, a gente tem um olhar biólogo, né, e a gente vê que tem todo um processo de caracterização, e como é o pensar químico do LCC, como entender essa molécula, né, como você idealizou essas etapas de caracterização, como é o pensar químico numa molécula, que a gente sabe que nós ainda continuamos com esse trabalho, aí está a Helena e o Felipe aí que estão, e o Guilherme, que agora está participando efetivamente também. Então, são essas 2 considerações que eu acho que são importantes aí, a gente fazer logo no início da discussão, e depois encaminhar para outros questionamentos, que eu acho que tem muita coisa legal aí para a gente abordar. Ok, posso falar? Ok. O Guilherme, gostei muito da sua apresentação, parabéns. Para quem está 4 meses e ter exposto esse trabalho, foi feito de uma forma brilhante, com todas as suas dificuldades, porque tem muitas técnicas aí que você não domina, você nem sabe que técnica é. Parte desse trabalho foi realizado na Universidade do Porto, inclusive a Catarina e o professor João Ventura também participaram, porque eles receberam a Márcia na época para fazer essas análises. Nós não temos infraestrutura de pesquisa aqui na UFGD, e muito dessas também são difíceis de utilizar aqui no Brasil. Tá? O que você contou foi uma história maravilhosa. Agora, quem participou, e a professora Alexé é orientadora, então a gente faz esse processo, e parece que o Bruno também, ou o Bruno só é orientador no trabalho da Ellen, né? Eu não sei. Mas, na verdade, é o seguinte, isso não é importante. O importante é destacar aqui que nós temos uma história nesse trabalho. Ele, na verdade, foi o primeiro trabalho utilizando a estratégia que nós utilizamos. Agora, por que LCCT? Na verdade, isso nasce na dissertação da Tereza, que veio de Moçambique. Quando a Tereza veio de Moçambique, a gente veio com a intenção de caracterizar esse material, e a equipe do professor Adilson Beatriz já trabalha com esse produto há vários anos, inclusive fazendo modificações químicas para outros propósitos, né? Inclusive também inseticida. Então, a Tereza veio e participou, fez um estágio no laboratório do professor Adilson, tanto é que a patente que você citou saiu agora, a concessão dessa patente, e ela trabalhou um pouco na caracterização desse produto, desses
produtos, porque é uma mistura, e ninguém gosta de trabalhar com mistura, porque mistura é complicado, todo mundo gosta de comprar produto puro na Sigma Aldrich, ou purificar, para fazer trabalhos, porque para publicar é muito mais fácil do que usar mistura. Então, esse trabalho, ele nasce do aproveitamento de um resíduo que nós temos abundantemente no país, principalmente no Nordeste, e no mundo inteiro esse produto é disponibilizado, tá? É um resíduo que tem a sua aplicação química, tem um baixo valor, eu acho que está em torno de $500 a tonelada desse produto, que é um produto muito barato, e é um produto que, se você descartar no ambiente, você pode causar impacto ambiental. Então, a gente preocupado com o ambiente e também preocupado em utilizar um produto disponível de baixo custo para uma aplicação efetiva e controle de um problema de saúde pública no Brasil, que já se arrasta aí por quase algumas décadas aí, eu acredito que quase 100 anos, tá? E que a gente fala, mas ninguém resolve o problema. Uma hora você tem uma baixa, uma hora você tem incidência alta. Por exemplo, agora, na pandemia, nós tivemos aí um problema seríssimo com a Aedes aegypti, que não foi citado, porque a pandemia tomou todo o espaço da mídia, tá? Então, esse trabalho, o objetivo foi isso, foi utilizar um produto disponível de baixo custo, com uma tecnologia simples, entre aspas, né, que vai ficar melhor expresso no trabalho da Helena, né, e do grupo, tá? E que, na verdade, a gente utilizou como uma proposta de trabalho, tá? O que o grupo pretende fazer é sempre utilizar tecnologia simples. A gente acredita que na simplicidade há uma beleza científica, tá? Nesse aspecto, isso é a resposta da primeira parte da professora Alexeia. Por que nós utilizamos o LCCT? Primeiro, produto disponível, barato, um resíduo, diminui o impacto ambiental e, por ser natural, minimamente modificado por um tratamento, o ambiente pode absorvê-lo e fazer o processo de reciclagem desse material em termos ambientais, ok? Então, isso é a primeira resposta da professora Alexeia, que a gente tem perseguido já há alguns anos de trabalhos conjuntos, tá? Essa é a primeira parte. A segunda parte que a Alexeia falou é com relação a algumas análises, né? Ele é um trabalho pesado em termos químicos, e pesado porque você não está analisando um produto puro, você está analisando uma mistura, e tem muito mais coisa além do que você falou, por isso que eu estou te falando, você está contando uma história bonita. Agora, só quem participa sabe das dificuldades que nós enfrentamos para finalizar esse trabalho. Outra coisa que esses produtos têm é o seguinte: quando você faz a tostagem, que você chamou de torrefação, na verdade é uma tostagem da castanha, você tem a exudação desse líquido pela temperatura, né? Você chega aí a mais de 100 graus de tostagem, né? E você tem a liberação desse líquido. Nesse processo de tratamento térmico, muito desses compostos que têm hidroxila, OH, eles acabam condensando, eles perdem a água e se ligam. E esses produtos também têm uma cauda, uma parte apolar, onde você tem duplas ligações, principalmente a responsável pela atividade biológica já demonstrada para esses produtos. A literatura já mostra isso. Tá? Então, quando você faz um tratamento químico, você faz com que esses produtos, ou parte desses produtos, se polimerizem, eles se liguem. E aí você forma uma espécie de plástico. Então, dentro desses produtos aí, tem muito mais coisa que a gente possa imaginar, ok? Agora, o que a gente conseguiu mostrar foi trabalhar uma mistura, que é um desafio, você não vê muitos pesquisadores trabalhando com isso. Todo mundo foge disso daí. Todo mundo quer purificar o produto e determinar a atividade para um determinado produto ou para alguns produtos já
quimicamente definido. Então, o nosso desafio foi muito grande nesse sentido. Nós pegamos um produto industrial, levamos para o laboratório, a Márcia, o Bruno, né, o próprio Felipe, fizeram a sulfonação, que é um procedimento, entre aspas, aparentemente simples, ok? Mas tem que ter um controle de temperatura muito preciso, tá? E a gente utilizando baldes de gelo, quer dizer, made in home, né? Quer dizer, feito em casa, né? Tudo isso daí não conta, o artigo não conta. E que a gente conseguiu mostrar a efetividade desse produto. Nas caracterizações, nós trabalhamos com várias técnicas químicas, algumas são extremamente sofisticadas, aonde a gente mostra, tá? Apesar de houve dentro do grupo algumas discordâncias com relação à caracterização, a gente mostra, né, que há sim sulfonação. O problema que a gente teve na sulfonação foi o seguinte: nós tínhamos que dar a solubilidade do produto, porque isso facilitaria a emulsão ou a solubilidade em água para aplicação. Não dá para aplicar um produto extremamente oleoso, tá? Então, por isso que foi feita a sulfonação. O problema da sulfonação é que ela não ocorreu somente no anel aromático. Ela deve ter acontecido no anel aromático e nas duplas ligação da cauda. Então, você teve uma sulfonação somente num lugar. E isso, quando acontece numa mistura de produto, fica difícil fazer uma caracterização molecular, por exemplo, por ressonância magnética nuclear. Tá? Fica difícil, muito difícil. Né? Então, a gente usa a técnica de infravermelho para a identificação desses grupos. Talvez você não se apercebeu de uma coisa. A Márcia, a ideia era usar o produto sulfonado, ou a mistura de produto sulfonado, para exercer atividade inseticida. Isso era a proposta dela. A gente deu com burros na água. Porque quando a Márcia fez as primeiras amostras que ela sulfonou, deu atividade biológica, e você mostrou no seu trabalho. Então, a gente estava com o pepino na mão. O tempo da Márcia terminando, a proposta inicial era fazer a molécula solúvel e mantendo a sua atividade. E a gente não conseguiu isso. Então, a gente teve que pensar uma alternativa para ela poder defender, porque ninguém gosta de defender tema, ou tese, ou dissertação, dados negativos. Tá? Então, nós tivemos que pensar uma forma de superar essa dificuldade. E a forma de foi o seguinte: como a gente sabia que o material de partida tinha atividade biológica, vamos usar uma estratégia da emulsão, que a gente vai fazer células, que são pequeníssimas partículas, e você mostrou aí, a gente mostrou no trabalho, que a gente se aproxima da faixa de nanopartícula. Tá? Antigamente era até 1000, tá? 1000. Hoje estão se falando até 100. Por uma questão de segurança, a gente limita essa faixa até 100. Tá? Então, a gente se aproximou muito. Mostramos que tem estabilidade, mostramos a carga desse material, que também é importante, tem outras implicações, e a gente conseguiu, por condutividade elétrica, determinamos a concentração micelar crítica, que é a concentração mínima para fazer partículas, tá? E a gente conseguiu caracterizar e conseguiu mostrar atividade pelo trabalho do grupo da Proceia, tá? Agora, vocês não imaginam, hoje a gente dá risada, até me emociono com a apresentação que você fez, Guilherme. Mas para quem passou essa história aí, foi traumatizante. Foi traumatizante. Agora, o que resultou disso? Resultou na continuidade do trabalho, a partir da superação das nossas dificuldades iniciais, no trabalho da Hélida. Por quê? Sulfonar é um processo complicado, se mostrou complicado, não se mostrou efetivo para o propósito que temos feito, e aí a ideia foi o seguinte: olha, em cima do anel aromático tem uma hidroxila, tem um fenol. Por que a gente não neutraliza
simplesmente, em vez de fazer reação química, vamos fazer uma reação de neutralização, porque aí a gente vai manter a parte ativa da molécula, que é a parte da cauda apolar e saturada, e vamos dar uma solubilidade ao produto, tá? Que é o trabalho da Helena, que foi continuado. Então, esse trabalho, ele serviu nos direcionar a uma situação um pouco mais inteligente, tá? A partir da primeira proposta, muito mais simples, e que a gente está vendo resultados excelentes. Tá? A Alexeia, ela me mostrou um laboratório. Mostrou um laboratório, Alexeia. Do lado eu tenho, e do lado é justamente o núcleo de desenvolvimento de tecnologias, aonde a gente vai colocar todos esses produtos bioativos dentro de produtos de uso doméstico. Você não mostrou o laboratório maior, você mostrou o menor. Tá? Então, ali dentro, eu ganhei muitos equipamentos, tá? Eu trouxe muitos equipamentos de Portugal e também aqui de São Carlos e de Campinas. Comprei algumas coisas e nós vamos mostrar um núcleo de fabricação. Nós vamos produzir diversos produtos aí. Tá? E vamos também buscar a FUNAEP para que a gente possa não só produzir para os testes de campo, quando tanto quer, e o Felipe e a Helena querem, como também nós vamos produzir algumas coisas para gerar recursos, né, e bolsas para os alunos que queiram trabalhar com a gente ali. Eu acho que era essa a ideia. Então, é muito maior. Por exemplo, uma coisa que nós vamos produzir ali é sabão em pó. Que legal. Forma muito tranquila de trabalhar, é sólido. O saco é um ovulado, você enche e fecha, ele trava. Nós podemos até fazer um silk, uma impressão, e você material. Então, você vai ter uma produção, porque eu já tenho um pouco de experiência nessa área de produção de material domes saneantes, né? Eu trabalhei, depois de formado, na Orniex, que virou Bombril, a Bombril comprou a unidade. Então, eu tenho um pouco de experiência na fabricação dos produtos, tá? E nós vamos estar incorporando isso na forma de um produto que pode ser vendável, pode ser utilizado de forma experimental, né? Com a margem de segurança que nós temos. Então, esse fracasso inicial, na proposta da Márcia, que nos levou à emulsão, também mostrou um lado importante, que é uma estratégia de aplicação da atividade do produto, que hoje está se concretizando nos trabalhos que se seguiram. Tá? Então, errar dentro de ciência é muito bom quando você reflete e quando você tem a possibilidade de fazer análise do seu erro. Tá? Hoje é bonito falar de tudo isso, mas quem enfrentou isso aí sabe que isso aí não foi bonito, não. Isso foi muito desafiador. Exatamente. Nós conseguimos superar como grupo. Exatamente. Né? Então, Não, exatamente, a coisa é complexa. Eduardo, a gente tem vários alunos inscritos aí para fazer alguns questionamentos, alguns pontos. Desculpa te interromper aí, tá? Para a gente poder prosseguir a dinâmica das nossas atividades. Tá? Acho que tem a Sabrina, não sei quem mais tem aí. Se eu puder complementar, eu complemento você. E o Bruno também, que participou, e a Helena e o Felipe desses trabalhos, ok? Sabrina? Oi, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Guilherme por todo o esforço dele e também a segunda apresentação dele no grupo, e deu para ver uma grande evolução desde a primeira. E em relação ao esforço mesmo de procurar ajuda para montar os slides e tudo mais, então parabéns, Gui. Eu tenho duas perguntas, uma direcionada para o Guilherme e outra para o professor Eduardo. Guilherme, assim, o que esse trabalho colaborou com a sua IC e dessa maneira, assim, te ajudou de alguma maneira? Eu utilizei bastante o trabalho da Márcia para me orientar na minha iniciação
científica. Então, é um trabalho que eu acabo citando bastante na minha iniciação. E trazer ele para o grupo, principalmente para os alunos novos que ainda não conhecem, me pareceu primordial. Ainda mais por ser algo que me orientou tanto, sabe? Então, ele foi excelente, assim, para me ajudar. Sim, e eu acho que quando eu entrei no laboratório, os trabalhos da Márcia, antes de serem publicados, né, a gente dava uma olhada. E ele também ajuda demais em relação às referências dele a entender o processo da LCT, como ele é aqui no Brasil e tudo mais. Então, é de grande relevância mesmo. Em relação à minha pergunta para o professor Eduardo, ele já respondeu bastante coisa, mas eu gostaria que ele explicasse um pouquinho de qual a importância de fazer essa caracterização molecular em relação a resultados. Essa caracterização, ela pode indicar o modo de ação do larvicida? E também essa caracterização, de um certo modo, ela auxilia para processos de, por exemplo, implementação de um produto na Anvisa? Seria isso. Terminou, Sabrina? Posso responder? Eu tenho que responder de forma rápida a pergunta para não atrapalhar outros questionamentos. Na verdade, a caracterização é importante para você provar que aquilo que você está falando é real e é realizável dentro do mundo científico, ou dentro da literatura, tá? Para você ter esse conteúdo com credibilidade científica. Agora, o tipo de caracterização que foi utilizado, ele foi uma caracterização muito ampla para que a gente também pudesse explorar o potencial da produto. Por exemplo, o potencial zeta, quando eu mostro que há uma carga na micela, ou nessa partícula de agregados desses compostos, me dá informação de estabilidade, como o Guilherme falou, e carga, tá? Agora, carga, importante a carga. A maior parte das superfícies naturais são superfícies com carga negativa. A sua pele tem carga negativa, os pisos têm carga negativa, tá? Então, quando você tem uma partícula com carga negativa numa superfície com carga negativa, ela não tem possibilidade de adesão. Então, por exemplo, quando eu jogar no criador o produto, ele vai ficar disperso na água, estável, pelos valores que nós encontramos, e vai ficar se repelindo. E essa repulsão que acontece entre as partículas garante que essas micelas vão estar disponíveis para o inseto. E depois a gente fez outras caracterizações do tamanho, partícula, tudo. Pessoal, eu vou pedir um momento aqui, está tocando, deve ser alguma entrega, e eu, 5 minutos, tá bom? Eu respondi a sua questionamento, Sabrina? Respondeu sim. Muito obrigada, professor. Ok. Eu vou estar saindo um pouquinho. Tá bem. Depois da Sabrina, quem é o próximo que está aí inscrito? É a Lucilene. Mas não indica. Por exemplo, se eu faço a caracterização química do produto, não pode indicar, por exemplo, qual é o radical que está fazendo a atividade larvicida, alguma coisa do tipo? Não? Como, Sabrina, não entendi direito aí o que você falou, Se eu faço a caracterização química de um produto, né? Eu não posso descobrir que tipo de radical, o que tem ali no produto que está fazendo a atividade larvicida? Que está trazendo a atividade larvicida? Então, eu acho que você poderia indicar se você conseguisse separar esses produtos e testar eles separados, aí sim. Porque pode ser que seja o produto majoritário que traz esse efeito, como pode ser a ação deles em sinergismo, antagonismo entre eles, que pode causar esse efeito, né? Então, acho que, assim, é importante a caracterização,
Mas dizer, por exemplo, que caracterizou e que se tem 80% de cardanol é o cardanol que dá atividade, eu acho que efetivamente a gente não pode afirmar se não testar os produtos isolados, né? Então, acho que tem que fazer a caracterização e isolar os produtos e testar eles Entendi. separados. Obrigada. Tudo bem? Bom dia a todos. Primeiramente, então, quero dar os parabéns para o Guilherme. Muito boa a sua apresentação, Guilherme. Brilhante apresentação. Fiquei muito feliz, lisonjeada de observar e acompanhar seu crescimento dentro, né, da comunidade científica, desde o início da sua apresentação e na caminhada até o dia de hoje. Muito boa mesmo a apresentação e a organização dos slides. Bem, a minha pergunta está direcionada ao professor Eduardo. Também parabéns, né, ao professor Eduardo e toda a equipe, os colaboradores, na execução e elaboração deste trabalho e observar, né, todas as dificuldades que o professor Eduardo salientou na realização. É muito importante a gente também saber um pouco dos bastidores, né? Nada é tão fácil. Após a publicação, parece que foi algo rápido e fácil, na realidade, não é. Mas a questão, professor, vocês idealizam agora a utilização, né, desse produto em uso doméstico para auxiliar no combate aí do vetor. E vocês pensam em algo também dentro de algum produto de cosmético, tanto shampoo como sabonetes, até mesmo shampoo de forma sólido, que está sendo muito utilizado para auxiliar também nesse combate de vetores em ambientes in situ? Ou vocês não têm esses testes em relação à eficiência de cosméticos? Bom, Lucilene, em material doméstico, esse produto, apesar de ser uma mistura, ele se comporta como o produto base dos detergentes que estão disponíveis para vocês, tá? Então, a ideia era usar... por isso que o Guilherme falou, e o artigo fala em multifuncionalidade. É um produto que tem atividade surfactante, quer dizer, você pode usar para lavar a sua louça, tá? E a água residual, ela vai ser canalizada, se ela ficar empoçada, ela vai controlar, não vai ser um criadouro do inseto, ok? Tá? Então, esse é um aspecto, tá? A literatura mostra que esses produtos derivados do LCCT têm também atividade biológica e podem ser usados para a formulação de produtos domiciliantes ou para uso doméstico. Para uso cosmético, nós não temos resultados, a literatura, inclusive, não fala, a não ser que esse produto seja modificado quimicamente, tá? Agora, o problema é o seguinte, o produto é muito sensível, modificar quimicamente pode fazer, como nós observamos, perder a atividade biológica, tá? Então, por isso que a gente fez no trabalho de continuidade da Hélida, do Felipe, de todo mundo aí, fazer uma neutralização, simplesmente tornar o produto um surfactante sem mexer com a parte de síntese, porque, olha, não dá para mexer, o produto é muito sensível, ele é muito reativo, e se você for alterá-lo, você pode perder a atividade biológica. Assim, para cosmético, por exemplo, se você pegar esse produto e pingar na sua pele da forma natural, tá? Ele é corrosivo, tá? Ele é corrosivo. Então, assim, precisa tomar muito cuidado quando fala em uso cosmético, porque, assim, a aplicação, o objeto de aplicação mostra que as superfícies que ele vai entrar em contato, ele pode causar algum dano, sim. Tá? No mínimo, um ressecamento e pode também causar um dano à epiderme. Tá? Então, cosmético, por enquanto, a gente e como a gente também já teve uma experiência negativa de síntese, né, a gente conseguiu ter a perda da atividade biológica, a gente está com muito cuidado com relação à modificação da molécula. Entendi. Interessante, porque aí daria para
ampliar a utilização do produto e, assim, auxiliar ainda mais no combate do vetor. Mas legal. Então, eu acho que só tem atividade biológica inseticida para a gente grande aplicação. Sim. Tá? Assim, eu acho que não dá para... Eu aprendi uma coisa nesse trabalho, e com a continuidade dele depois nas minhas experiências e andanças, tá? É bom a gente ter foco, né? O trabalho da Helena já foi um pouco desfocado, a gente já trabalhou com muitas coisas, o trabalho do Felipe já está direcionado a partir dos resultados da Helena. Então, assim, é bom ter foco, né? Diz assim, um pouco de tudo, muito de nada. E esse ditado veio muito forte na experiência que nós tivemos. Então, é bom focar, já que a gente está trabalhando com um sistema extremamente complexo, a gente já tem muito cuidado para não dar com os burros na água de novo. Ah, verdade. Interessante. Parabéns aí a todos os colaboradores na elaboração do artigo. Obrigada. Obrigado a todos. Não sei se o professor Eduardo gostaria de fazer alguma consideração final, professora Alexeia, mas os questionamentos foram encerrados e agradeço imensamente mais uma vez a participação do professor Eduardo, a apresentação do Guilherme, que foi brilhante, e está aberto aí para o Eduardo, para a Alexeia, fazer as considerações finais e a gente encerrar mais essa conversa com o autor. Microfone, professora. Esse trabalho é uma história, né? É uma história do qual tem vários atores aí, né, Bruno? O Bruno que sabe muito bem, o Felipe, Sabrina, e até vocês me desculpem se eu esqueci alguém, mas na verdade toda a equipe Lecogem, de uma maneira ou de outra, sempre se dedicou aí em tentar fazer alguma coisa para a gente sempre aprimorar esse produto, e realmente, assim, é um desafio, né? E esse foi o primeiro trabalho de um grande desafio que ainda a gente está, né, lutando todos os dias aí para que isso realmente seja realmente a conquista desse produto, para que realmente a gente consiga colocar esse produto no mercado. Esse é o desafio. E aí a gente tem o professor Eduardo na parceria aí, na idealização da química aí, que está sempre conosco, de uma maneira ou de outra, e eu tenho só a agradecer a disponibilidade do professor em estar aqui conosco hoje, e a toda essa equipe maravilhosa aqui de trabalho que a gente tem, tá bom? E eu finalizo aqui a minha fala, e meu muito obrigada. Eduardo, quer falar mais alguma coisa, Eduardo? Então, pessoal, tá vendo a minha internet está instável, e na verdade não era nenhuma entrega de produto, não. Era o professor Magno me chamando para almoçar, porque ele vai me entregar a chave do laboratório e eu tenho que descer. Então, o meu agradecimento a todos, tá? E espero ter contribuído com a minha fala para entendimento de alguns pontos. Agora, a história é muito mais longa do que vocês imaginam. Tá? Agora, fica aqui a minha sugestão de estímulo para que vocês sempre superem as dificuldades. As dificuldades são importantes e podem ser janelas de oportunidade para a gente. Agora, a gente ter essa disponibilidade da tá? E se a gente tem isso, você trabalha um aspecto de formação do pesquisador muito importante. A gente nunca desistiu, procurou todos os recursos dentro e fora do Brasil, e também humildade para ouvir críticas e para conseguir cooperação para que a gente possa, então, realizar essa solução. Esse trabalho mostra tudo isso e está abrindo uma linha muito interessante, né, que a gente quer concretizar aí no trabalho da Felipe e de outros do grupo. Tá? Então, parabéns também a todos pela iniciativa, pela possibilidade de estar falando com vocês e mostrando um pouco desse trabalho, que é um trabalho de grupo, não é um trabalho individual, basta ver a quantidade de pessoas que tem na autoria do trabalho, tá bom? Então, eu acho que com grupo a gente pode não ir mais rápido, mas a gente vai mais longe.
e é o que está se mostrando hoje o desenvolvimento do tema. Então, parabéns a todos, ao Bruno, a Alexeia, a vocês, todos que colaboraram de forma direta ou indireta, que a gente não sabe, né, para a realização deste e dos trabalhos que estão por vir ainda. Um abraço a todos e eu também me despeço. Ótimo. Agradeço a participação de todos do grupo e dos demais que se inscreveram para participar e até o nosso próximo Conversa com o Autor. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada, parabéns, Guilherme. Obrigada, Eduardo. Obrigada, Bruno. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.